quero compartilhar com você a palavra de Deus que está no Evangelho de Marcos. Quero que você abra aí sua Bíblia, ou se você preferir, pode acompanhar aqui pelo telão. O Evangelho de Marcos, no capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso 6. Essa é a ocasião, irmãos, em que Jesus está prestes a ser crucificado. É a ocasião, irmãos, em que os mestres da lei, os fariseus, e todos os demais religiosos, por inveja, por perseguição a Jesus Cristo, por conta de um sistema, eles pegam Jesus Cristo e desejam crucificar a Jesus, mas eles mesmos não podiam fazer isso por conta da lei daquela época. E eles então levam Jesus Cristo até Pilatos, para que Pilatos o julgasse. E o desejo deles era que Jesus fosse condenado, irmãos, fosse morto, fosse condenado. Esse era o desejo dos fariseus, dos mestres da lei. E é essa situação aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Então Jesus é levado diante de Pôncio Pilatos, e Pilatos precisa escolher. Pilatos precisa tomar uma decisão. E essa decisão, ela não cabe simplesmente a Pilatos, ou não coube simplesmente a Pilatos há 2000 e alguns anos atrás. Mas essa é uma decisão que cabe a mim e a você, todos os dias, enquanto vivemos, enquanto servos de Cristo. Quem nós escolhemos? Quem nós escolhemos para nos governar? Quem nós escolhemos para que sejam soltas as ataduras? E quem nós escolhemos para que seja preso, seja crucificado? Essa é uma escolha nossa, queridos. Olha só, a partir do verso 6, por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás. Irmãos, Barrabás, ele era um judeu e ele fazia parte de um partido religioso dos judeus, dos hebreus, o partido dos zelotes. E esse homem judeu, ele pelejou uma guerra, de posse da sua ideologia, de posse da sua crença, da sua fé, contra o sistema opressor de Roma, contra um governo, prefeitos de Roma. Esse homem pelejou e ele foi condenado, porque ele cometeu homicídio, irmãos, e participou de uma rebelião. Barrabás é esse que representa, irmãos, essa religiosidade. Barrabás representa a religiosidade. É alguém que é do povo, é judeu e luta por uma causa e acha essa causa justa, irmãos. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. E aí no verso 9 vem a pergunta: vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então essa é a primeira pergunta que a palavra do Senhor nos faz nessa noite, o Espírito Santo nos faz nessa noite. Vocês querem que eu lhe solte o rei dos judeus? Presta atenção, irmãos. Jesus, ele estava preso. Ele estava numa situação aqui de prisão, ele estava amarrado, ele estava assim como Barrabás, porém Barrabás estava num cárcere. Nós temos aqui a figura de duas pessoas, de duas situações distintas, mas que estão presas. Mas cabe a escolha de quem soltar. Quem nós vamos soltar? Nós vamos, no original, soltar é deixar livre, libertar. Quem nós vamos libertar? Quem nós vamos deixar livre, irmãos?
Esses dias eu ministrei aqui e eu falei sobre ter o coração como de uma criança. E naquela mensagem, irmãos, parte dela foi para nos alertar como nós nos envolvemos com tantas coisas, como nós nos embaraçamos, como nós nos prendemos com tantas coisas, irmãos. Mas nós podemos soltar algumas dessas coisas. E quem nós vamos soltar? Nós vamos soltar Jesus, aquele que representa a vida, o que representa o Espírito, o que representa a vida plena e vida em abundância. Ou nós vamos libertar a Barrabás, que representa a religiosidade, que representa as nossas filosofias, as nossas ideologias, os nossos pensamentos, as nossas fortalezas, os nossos dogmas, os nossos costumes. Quem nós vamos soltar, irmãos? Escolhe Jesus. Escolhe aquele que pode te dar vida. Se desembaraça. Deixa para trás tudo aquilo que é da carne. A Bíblia nos ensina, queridos, lá em Gálatas 5:17, que nós estamos numa luta. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque eles são opostos entre si. E nós podemos, irmãos, escolher quem nós vamos libertar. Jesus, ele se deixou, irmão, ser crucificado. Ele é o Rei dos Reis, ele tem todo o poder. Ele só estava ali porque ele se permitiu, como ovelha muda levada ao matadouro. Jesus não perde nenhuma batalha, irmãos. Mas eu e você podemos perder se a nossa escolha for uma escolha errada. Se a nossa escolha for uma escolha da carne, se for para soltar o Barrabás. O Senhor nos convida nessa noite a abandonar essa tralha, tudo isso que nos pesa, tudo isso que nos impede de fluir, de correr livremente, de viver uma vida tão especial com Jesus. O que você está aprendendo aí, meu irmão e minha irmã? Nessa noite o Senhor nos convida a soltar. O Senhor nos convida a soltar. Libera, mas libera Jesus, libera o Espírito Santo, deixa o fogo subir com vida, deixa Ele te governar, deixa Ele te conduzir, deixa Ele te ajudar a vencer o pecado, que todos os dias bate a porta, como o Senhor falou para Caim, lá no Gênesis. O pecado bate a porta todos os dias, mas cabe a ti dominá-lo. Então sabe o que você faz? Liberta Jesus, mas prende a sua carne. Prende o pecado. Crucifica a sua carne. Crucifica a sua carne. Crucifica suas paixões. Crucifica os seus desejos. Crucifica as suas ideologias. Crucifica tudo aquilo que não é de Deus. Que pode até estar travestido de Deus, de sacro, de belo, de santo, mas que às vezes é religiosidade. Solta isso em nome de Jesus. Quantos querem libertar Jesus no coração? Aleluia, aleluia. Bom, a segunda coisa que nós temos aqui no texto, o texto segue, e aí vem o versículo 12. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam Rei dos Judeus? Essa era a dúvida de Pilatos. O que farei com Jesus chamado o Cristo? O que eu e você temos feito, irmãos, com Jesus Cristo? Pilatos, ele estava diante de uma situação, uma pressão externa muito grande, a multidão comprimindo, pressionando ele. Certamente, irmãos, que Pilatos ele teve que lidar também com uma pressão interna, porque no seu coração, no seu interior, ele sabia que Jesus não tinha culpa alguma. Por isso ele relutou em entregar Jesus, por isso ele relutou em condenar Jesus, mas a multidão o comprimia, o apertava, irmãos. Assim é a nossa jornada, a nossa caminhada com Cristo. Nós estamos na contramão desse mundo, tem uma multidão, irmãos, que nos comprime. A humanidade de hoje, irmãos,
anseia pelos seus caprichos, que deseja pela libertinagem, pela imoralidade sexual, pela ideologia de gênero, por incutir valores totalmente contrários ao de Deus. Uma multidão, irmãos, na escola, nos nossos trabalhos, perante a nossa parentela, os nossos familiares, irmãos, uma multidão nos comprime, uma multidão nos espreme para que falemos a língua deles, para que nos assemelhemos a eles, para que pratiquemos os seus costumes, as suas verdades, o conjunto de verdades desse mundo imoral, decaído. A Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno, que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas sabe, irmãos, nós temos um senso de bando muito grande. Caminhar no bando traz proteção. Caminhar no bando traz confiança. Por isso que muitos cristãos no colégio, no ensino fundamental, no ensino médio, ou nas faculdades, é onde existe o maior número, irmãos, de pessoas apostatando da fé, se desviando da fé, porque tem uma multidão pressionando. Largue esses valores, isso é antigo, isso é arcaico, isso é careta, isso é cafona. Se guardar para o casamento, você é louco, você é idiota, você é estúpido. Pratica o sexo antes do casamento. Faça ele com quem você quiser, quantas vezes você quiser. O mundo nos comprime, irmãos, nos pressiona. E a nossa pergunta, tal qual de Pilatos naquele dia, é: o que farei com Jesus chamado Cristo? Diante dessas pressões, as externas, toda essa nuvem de testemunha que nos rodeia, que nos cerca, que quer que nos assemelhemos a eles, a pressão interna, faço, não faço, até onde eu posso, até onde eu não posso, isso é lícito, isso não é, isso convém, pressão interna, irmãos. Eu sei que é Jesus, eu sei que Ele é o libertador, eu sei que Ele é bom, eu sei que Ele é santo, mas olha essa situação aqui, eu posso colar, eu posso fornicar, eu posso adulterar, mas isso aqui, eu vou beber, pressão, irmãos, o tempo todo. O que farei de Jesus chamado Cristo? A multidão cobra, vai, faz, ou como diz o vídeo no TikTok, vai, só um tasquinho. É só um tasquinho, vai. Não pega nada, não dá nada. Pode ir, é só um tasquinho. E aí a gente vai nessa do senso do bando. A gente quer se sentir protegido. Sabe, é igual, tem gente que escolhe time de futebol assim. Não conhece nada daquele clube, não conhece quem são os jogadores, pouco sabe da história, mas tem uma grande onda, irmãos, que onde você chega, na sala que você está, a maioria torce para um determinado time, maligno, misericórdia. E aí você quer fazer parte do bando, porque se você não estiver no bando, você é perseguido, você, sabe, vão fazer chacota de você, vão te ridicularizar, vão tirar você de besta, de otário. Então o que é mais fácil? O que eu vou fazer com isso? Eu vou me manter firme numa convicção ou vou me agregar ao bando para me sentir protegido? Essa é a resposta que eu e você temos que dar. Não que diz respeito ao nosso time de futebol, aleluia, mas que diz respeito a Jesus Cristo, a sua porção, a sua santidade. Não negocie os valores, não negocie os valores eternos, não negocie, deixe que te tirem como louco, deixe que zoem de você, deixe que te ridicularizem, deixe que exponham a sua nudez, deixam que cuspam em seu rosto, deixam com que lhe bata na sua face, mas não
nega Jesus. Não solta Barrabás, não dá vazão à carne, não alimenta a carne. Todo dia o pecado vai vir, vai bater a porta, sai, vem para fora, alimenta o pecado, faz o que você quer, cumpre o desejo da sua carne, mete o pé na lama, vai fundo, vai só um tasquinho. Não solta Barrabás. Não solta Barrabás. Não solta Barrabás, em nome de Jesus. Escolha Jesus. Amém? Quantos estão comigo, diz amém. E para caminhar para o final, só para parecer que está acabando, toda vez que eu falo isso, vocês sabem, nem que custa mais um pouco. Tem uma inversão de valores aqui, irmãos. Então olha só, depois do verso 12, o verso 13, a multidão grita: crucifica-o! Gritavam eles. Por quê? Que crime ele cometeu? O que foi Jesus Cristo fez? Por que esse ódio? Por que essa perseguição? Por quê? O que foi que ele fez? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Aí no verso 15, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Irmãos, de verdade, a gente lê essa passagem aqui e a gente fica chateado. Como é que o Pilatos solta o Barrabás e manda bater em Jesus? E ele tinha a convicção de que Jesus não tinha feito nada de errado. Como é que ele solta Barrabás e manda bater em Jesus? E pior, permite a crucificação de Jesus. Mas sabe, irmãos, nós não vamos tão distante, porque a Bíblia nos mostra em Hebreus 6,6 que nós também crucificamos Jesus Cristo quando caímos, quando nos mantemos escravos do pecado, irmãos, e desonramos Jesus publicamente. O que nós estamos fazendo, quando assim procedemos, quando escolhemos soltar Barrabás, o que nós estamos fazendo é crucificando Jesus Cristo. Quando eu me entrego ao bando, quando eu me entrego à pressão, a multidão está gritando, a multidão está clamando, e às vezes a multidão não está fora, a multidão está dentro, irmãos. Os nossos pensamentos, os nossos desejos, o nosso coração está gritando, está clamando. Quando eu me entrego, quando eu caio, quando eu me desvio do caminho, quando eu fico desalinhado, desorientado, eu acabo por crucificar Jesus. Olha só esse texto que está em Hebreus 6,6. Eu vou ler o início do verso 4 e pulo para o verso 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, que foram alcançados por Jesus, que foram alcançados pelo Espírito Santo, uma vez que foram iluminados, agora verso 6, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Por isso que não brinca, não solta Barrabás. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus. Quem é que está crucificando de novo o Filho de Deus, irmãos? Aqui não é Pilatos. Aqui é para aqueles que experimentaram de Jesus Cristo, do seu socorro, né, do seu toque, da sua provisão. Quantos aqui são nascidos de novo? Nasceram de novo em Jesus Cristo, receberam a dádiva da cruz, foram selados, marcados. Mas são esses aqui, irmãos, que uma vez que caem, uma vez que saem do caminho, o texto diz, são estes que estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Aqui se estabelece a inversão de valores. Todas as vezes em que nós damos vazão à nossa carne, aos nossos desejos, às nossas iras, às nossas guerras, a todo o mal que está preso, toda vez que nós damos vazão a isso, irmãos, porque nós somos maus.
todas as vezes que nós libertamos os Barrabás presos na nossa alma, o que nós estamos fazendo é crucificando de novo a Jesus Cristo. Estabelece a inversão de valores. Aquilo que a gente achou maluquice, loucura, como Pilatos escolheu isso, nós também escolhemos, Matias. Por isso que nós precisamos vigiar tanto. Mas olha só, eu quero concluir com essa passagem que está em Gálatas 1:10. Escolha agradar a Deus. Crucifica a sua carne. Não crucifica de novo a Jesus Cristo, caindo, se entregando ao pecado, se entregando às suas paixões, se entregando às suas vãs filosofias, se entregando à sua própria sabedoria, se entregando a tradições. Não crucifica Jesus, não. Crucifica a sua carne. Liberta Jesus. Deixa Ele governar a sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou ceiar contigo. E Ele vai trazer a provisão. Ele é o pão, Ele é o vinho. Ele vai trazer a vida e a vida em abundância. Ele vai se deleitar em nós e nós vamos nos deleitar nele. Mas crucifica a sua carne. Diga não a ela todos os dias. Alimente o seu espírito. Se fortaleça no Senhor. Ore a Ele, busque a Ele. Encha-se do Espírito e você vai conseguir dizer não à multidão. Você vai conseguir dizer sim a Jesus Cristo. Você não vai agir como um político que quer agradar a todos. Ecumenismo. O que é o ecumenismo, irmãos? É você juntar várias religiões num pacote só, em nome do politicamente correto, em nome de que todos os caminhos levam a Deus. Mentira! Mentira, irmãos! Porque se cremos na palavra de Deus como nosso manual de fé e prática, nós lemos nas Escrituras que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Diga não, irmãos, à carne, diga não às mentiras e diga sim a Jesus. Peça para Ele: governa a minha vida, Jesus. Toma-me em tuas mãos, faz em mim o teu querer. A casa é tua, fique à vontade, pode morar aqui, Jesus. És bem-vindo aqui, Cordeiro Santo de Deus. Eu sou teu, o meu amado é meu, e eu sou teu, Jesus. Eu digo não ao mundo, eu digo não às bandejas, eu digo não às pressões externas, eu digo não às pressões internas, e eu digo sim, Jesus. És bem-vindo aqui, flua livremente. Talvez tudo que você precisa fazer nessa noite, nesses dias, seja isso. Deixa fluir aquele que vive, deixa Ele entrar na sua casa, convide-o a fazer morada. Tira tudo aquilo que não é Jesus. Tira tudo aquilo que não é Jesus. Tira tudo aquilo que rouba Jesus do centro e dá a Ele o lugar que lhe é devido. Deixa Ele governar a sua vida. Quando estão comigo, diz amém. Aleluia. Eu quero ler esse texto de Gálatas 1:10, que diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Pilatos buscou a aprovação dos homens. Eu e você, quando nos unimos à multidão, para agradar a multidão, para agradar a carne, para agradar os nossos desejos, para soltar a Barrabás, irmãos, nós não estamos agradando a Deus. Pelo contrário, nós estamos fazendo de politicagem, queremos agradar a todos. O apóstolo Paulo já ensinava isso, e ele mesmo disse isso. Ele não procurava agradar a todos, irmãos, na igreja. Antes, se fosse necessário, ele feria por amor, porque ele tinha um compromisso com Deus, com sua palavra, com a verdade. Liberta Jesus. Aleluia. Acaso busco eu agradar? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? De quem você está buscando a aprovação? É do seu líder?
quem você está buscando a aprovação? Do seu cônjuge? De quem você está buscando a aprovação? É do seu amigo na escola? É daquele cara legalzão, todo moderno, todo descolado? É de um grupo da escola, uma patota que anda reunida e você quer agradar a eles? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Todas as vezes que eu procuro agradar alguém que não é Jesus, onde Ele não é o centro, eu estou desagradando a Deus, eu estou agradando aos homens. O problema, irmãos, é que não existe meio termo. Ou nós estamos com Jesus, ou nós estamos com Deus, ou nós não estamos com Ele. E se nós não estamos com Ele, nós fazemos parte desse império maligno, irmãos, que está fadado ao fracasso, à morte eterna, à acusação eterna. Procure agradar a Deus, sirva a Ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Estes são dias de nós crucificarmos a nossa carne. Sabe, a igreja do Senhor, irmãos, ela é sal sobre a terra. A igreja do Senhor, ela cumpre com um propósito muito lindo, irmãos. Quando a gente fala assim de bando, a gente fala dessa sinergia, dessa segurança, nós encontramos ela num lugar. Não se trata de uma placa denominacional. Não é disso, irmãos. Jesus, ele não é evangélico. Jesus, ele não é católico. Jesus é. Eu sou o que sou. Então procure agradar a Jesus, não a... Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando nós nos aproximamos de Jesus Cristo, nós encontramos... Sabe aquela história de que os espíritos se atraem de natureza correspondente? Isso serve para os espíritos malignos que se atraem, mas também serve para o Espírito Santo de Deus que está em mim e em você. Esse Espírito se atrai, irmãos. O Espírito Santo de Deus nos leva a ter comunhão uns com os outros, a caminhar nessa unidade, a caminhar debaixo de uma bênção, a caminhar debaixo, irmãos, de uma proteção, de um amor, de uma resistência contra esse mundo. Deixa eu te falar uma coisa. Para cada Daniel que se levanta, que não se corrompe, que não solta Barrabás, que não se prostra às bandejas desse mundo, para cada Daniel, irmãos, existe um Misael, um Ananias, um Azarias, existe um homem de Deus, um servo de Deus, para caminhar contigo, para ser coluna. É melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Para cada Pedro que se levanta, existe um João e um Tiago. Para cada Paulo que se levanta, existe um João Marcos, um Barnabé. Viva, escolha Jesus, libere Jesus, deixa o leão rugir, deixa ele te governar, deixa ele bradar dentro de ti. Ele vai trazer, irmãos, as alianças. Ele vai trazer esse time de guerreiros, esse exército celestial que não se prostra, que não se contamina, mas que o escolhe e o serve até que ele venha. O Senhor encontra nessa noite pessoas assim aqui. O Senhor encontra aqui nessa noite pessoas assim. Aleluia. Glória a Deus.